gente, boa tarde. Enfim, agradeço pela apresentação e agradeço ter sido convidado para poder falar aqui. Agradeço a vocês também pela presença, né? Resistências, sábado à tarde, mas em compensação a gente daqui a pouco sai na hora no pré-happy hour, né? E aí já tem uma desculpa para poder ir, né? Sair e se divertir um pouquinho. Eu vou falar um pouco, né, exatamente dos desafios do envelhecimento e do papel da psiquiatria geriatra, assim, procurando focar um pouquinho, talvez um pouco mais na saúde. A gente vai falar um pouquinho de doença, mas também vai falar um pouquinho da saúde. Vamos lá. Enfim, eu sempre começo assim dizendo que o Brasil está ficando grisalho, né? Em 2020, o Brasil vai ser... Existem dados conflitantes, né? O OMS diz uma coisa, outros estudos dizem outros, mas assim, entre 2020 e 2025, o Brasil vai ser o 6º país do mundo em número de idosos, com a população estimada em 30 milhões de velhos e 650 mil novos idosos sendo incorporados à população ao ano. Aqui é um slide que fala mais ou menos a mesma coisa, mas ele traz a dimensão, né, que em 1950 a gente tinha 2,1 milhões de idosos e 70 anos depois a gente pulou para 30 milhões. Então, assim, e o país tem que se adaptar a isso, o sistema de saúde precisa se adaptar a isso, e como nós estamos no Brasil, isso obviamente não acontece na velocidade e na maneira que deveria ser. A pirâmide populacional ela mudou, né, porque ela era, né, com a base larga e o topo, né, em forma de lança, e ela está mudando. Então, tem crescido bastante o número de idosos e, com isso, trazendo consequências para a saúde pública e para a saúde mental também. O envelhecimento populacional, em relação à saúde mental, ele traz algumas situações, né, como o aumento dos transtornos mentais relacionados ao envelhecimento, né, e aí a gente destaca principalmente as síndromes degenerativas, como as demências, psicoses involutivas, enfim, depressões na terceira idade, que iniciam propriamente na terceira idade, o aumento de transtornos mentais associados a secundários a doenças, a outros problemas clínicos. O idoso ele tem uma maior sensibilidade a problemas clínicos. O idoso ele desenvolve outras patologias. Geralmente o idoso ele é polimedicado. Então essas doenças e esses excessos de medicações também causam sintomas psiquiátricos e isso pode gerar sintomas e problemas. O aumento da sobrevida dos doentes mentais que eram jovens, né, porque o doente mental que de 30 anos atrás envelheceu, né, e com o desenvolvimento da medicina, da psicofarmacologia, dos cuidados, esse paciente que antes tinha a vida muito mais abreviada, eles vivem mais. E aí a gente tem que lidar também com esses pacientes que são psiquiátricos crônicos e que envelheceram. Enfim, continuando com o envelhecimento populacional, né, o envelhecimento ele traz vários desafios adaptativos para o idoso. Né, luto, perdas afetivas, declínio de status, incapacidades funcionais, aposentadoria, né? Então, assim, eu sempre falo que assim, a aposentadoria é bom para milionário, né? A gente é milionário, aí me aposento, aí eu vou comprar um jatinho, vou viajar, vou passar o mundo, não tem com quem viajar, eu pago o salário para o amigo para ir comigo, é uma maravilha. Mas para a gente que é vida média, você vai se aposentar, sonha com a aposentadoria e aí vai passar o dia inteiro na Netflix. No primeiro mês é bacana, mas depois você fica assim, vou fazer o quê, né? E começa, enfim, a gerar problemas, a se sentir sozinho, e isso causa bastante problema e pode causar também problemas mentais, ser gatilho de desenvolvimento de transtornos mentais. A falta do tratamento está associada a consequências negativas a curto e longo prazo. Né? Então, maior prevalência de comorbidades médicas, né? Maior mortalidade, piora na qualidade de vida, perda da produtividade, comprometimento cognitivo, né, declínio funcional, alteração da estrutura cerebral e aumento do risco de suicídio. Naturalmente, com a idade, a alteração da estrutura cerebral já se modifica. A gente tem uma involução fisiológica do cérebro. Então, o seu cérebro ele diminui a córtex, diminui a substância branca, mas quando você tem a doença mental associada, isso é mais visível, isso acontece de uma forma mais aguda e que gera, né, sintomas para o idoso. Vou falar um pouquinho de epidemiologia, né? A prevalência de transtornos mentais é um pouco variável, mas se estima que em torno de 12% a 33% da população idosa tem algum tipo de transtorno mental, né? É maior em mulheres, quando comparado aos homens, também na depressão é assim, né? E a maior prevalência de transtorno de ansiedade
seguido por doenças degenerativas, e depois vem quadros depressivos e outras patologias. Então, a gente tem que estar atento, porque não é um número pequeno, né? Você bota 33%, é um terço da população idosa tem algum tipo de problema mental. Não precisa ser um problema mental necessariamente grave, mas, às vezes, é um problema mental que atrapalha na funcionalidade do idoso e a gente acha aquilo que é normal. Então, o idoso ele tem que levar uma vida ativa, socializar, etc. Aí o idoso está ali, fechado no quarto, o dia inteiro, ranzinza, irritado. A gente, não, mas isso é porque está velho, né? Isso é assim mesmo. Não. O idoso não é para ser assim. E a gente vai ver isso aqui na frente. Né? E a psicogeriatria? Né? A psicogeriatria, na verdade, não é uma nova especialidade. Né? É um psiquiatra, né, que se especializa, que se foca, né, para tratar, né, os problemas mais específicos da terceira idade. Então, e aí a gente trabalha com os dados da OMS a partir dos 65 anos de idade. No Brasil, 60 anos já é idoso, né, que eu acho um exagero terrível. Né? Então, a gente lida, né, o psicogeriatra ele vai lidar com os aspectos emocionais e as mudanças cognitivas associadas ao envelhecimento, que a gente vai ver que tem várias peculiaridades. As doenças, elas aparecem de forma diferente no idoso do que aparece no adulto jovem. Assim como você tem a psiquiatria infantil, né, que tem as peculiaridades da criança, o idoso também tem muitas peculiaridades que são diferentes, que se você não estiver atento a esse tipo de coisa, você come mosca, dá o diagnóstico errado, trata errado, e assim vai. Né? Qual é o desafio? Né? O desafio é exatamente as especificidades do idoso. Né? O idoso tem uma fisiopatologia própria, né? Mudança do funcionamento corporal, o idoso tem que lidar com as limitações que ele vai tendo com o passar do tempo, né, porque as limitações físicas acontecem, né, susceptibilidades a doenças mentais secundárias a doenças físicas, você desenvolve um diabetes, você desenvolve, sei lá, um problema ortopédico, né, uma dor crônica, e aí isso é um gatilho para você desenvolver um problema mental. Né, doenças degenerativas, que são próprias da terceira idade. Né, necessidade, assim, o psicogeriatra tem necessidade de ser minucioso, porque não dá para chegar ali, eu não pedir exame, né, assim, conta uma historinha, a gente olha ali, já sai com a receita. Né? Pode até já sair com a receita, mas vai ter que sair com um monte de exame, fazer um monte de avaliação, eu vou ter que fazer triagem, vou ter que fazer exame neurológico, às vezes fazer avaliação neuropsicológica, fazer exames de imagem funcional, de PET-CT, né, para poder a gente afastar as causas. Né? Assim, para a gente ter uma ideia assim, de quanto doença clínica pode afetar a parte mental do idoso, aí eu também trago a fala de um colega que fala assim, que infecção urinária. Né? Você pega uma infecção urinária no jovem, você vai sentir o quê? Né? Um incômodo ali, uma vontade de ir no banheiro toda hora, uma ardência, acabou. O idoso, com infecção urinária, o idoso ele vai ficar completamente desorientado, começa a delirar, fica prostrado no leito, parece que está tendo assim, um quadro seríssimo e é uma infecção urinária. E o colega diz assim, que se eles fizessem faculdade de medicina apenas para aprender a tratar a infecção urinária, 70% dos pacientes idosos dele ele tratava. E é uma realidade. Então, assim, é uma coisa que a gente sempre tem que pensar. Maior atenção, né, a parte clínica neurológica, maior risco de interação medicamentosa, porque a gente vai ver no próximo slide que tem algumas peculiaridades na farmacocinética do idoso, e sempre trabalhar com orientação e suporte da família, como a Michele falou. E, às vezes, não só orientação e suporte, como também pegar informações da família, porque, às vezes, o idoso ele também não consegue dar aquela informação, principalmente os quadros demenciais, têm uma dificuldade maior de estar passando informação. Então, pegar a informação dos familiares, das pessoas que estão próximas, é muito importante. Aqui é apenas um slide falando da farmacocinética e o envelhecimento, assim, mostrando que muda a absorção, né, do idoso, então ele tem uma absorção mais lentificada, a distribuição dos medicamentos também modifica, assim, o idoso ele tem menos água no organismo, tem mais gordura no organismo, então as drogas que são lipossolúveis, elas ficam mais impregnadas no corpo, aumentando o risco de haver superdosagem. Né? O metabolismo está mais lentificado. Né? E interessante que a sensibilidade dos receptores está aumentada. Então, assim, você junta uma menor metabolização com um aumento da sensibilidade dos receptores, aumenta o risco de efeito colateral, aumenta o risco de intoxicação. Então, às vezes, as dosagens são diferentes e, assim, o tempo de titulação da medicação também é diferente. Tem sempre um start slow, go slow, né?
but don't stop. Assim, a gente tem que começar com doses baixas e ir subindo gradativamente até chegar numa dose que o idoso ele possa ter uma resposta. E, afinal de contas, né, estou falando isso tudo, mas o que é que a gente deve buscar? Né? E aí é que eu vou falar, a gente tentar falar um pouquinho de saúde, né, que a gente deve buscar um envelhecimento bem-sucedido. Né? A ideia é envelhecer bem. Né? Tem esse modelo teórico de envelhecimento bem-sucedido que tem 3 braços, né, que fala que assim, o envelhecimento bem-sucedido seria a ausência de doença e incapacidade, né, o bom desempenho físico e cognitivo e o engajamento social. A gente vai ver que os estudos falam assim, dão uma importância enorme ao engajamento social. Né? Então, assim, o idoso não é para ficar em casa sem fazer nada. O idoso ele tem que curtir, ele tem que ir para o boteco, ele tem que jogar seu carteado, tem que namorar, tem que paquerar. Claro, né? Por que não? Assim, então, o idoso, quanto mais solitário fica, maior risco de desenvolver problemas mentais. Falar aqui rapidinho apenas da fisiologia, né, da terminologia senescência e senilidade. Primeiramente, a gente fala, o paciente está velho, está senil. Senil é um termo associado à doença. Né? O envelhecimento saudável ele é a senescência, né, que é o processo natural do envelhecimento. A senilidade ela está associada à doença e a maus hábitos de saúde. Então, assim, o idoso que envelhece mal, que envelhece com a presença de doença, isso é considerado um quadro de senilidade. Falar um pouquinho do conceito de homeostase, né, que o envelhecimento ele é caracterizado pela incapacidade da manutenção da homeostasia em condição de sobrecarga funcional. A homeostasia é o equilíbrio do organismo. Né? Então, assim, o organismo ele vive em homeostase. Se acontece um problema aqui, ele é suprido por outra coisa. Se um jovem está batendo baba, quebra a perna, ele vai na emergência, bota um gessinho ali, usa um anti-inflamatório, beleza. Né? O idoso ele vai, quebra uma perna, aí aquilo vai começar a levar a outros problemas, aí ele tem um sistema imunológico mais frágil, aí ele infecta, aí a partir daí desenvolve uma infecção pulmonar, e aí, ou seja, começa a ter vários problemas associados. Então, porque o idoso então, ele tem menos... Antigamente o pessoal dizia assim, isso não era nem de meu tempo, isso era antigamente, que o que mata velho são os 3 Q, né? É queda, caganeira e catarro. Então, assim, você bota o idoso quando cai, quando tem diarreia ou então um problema respiratório, então você tem que tomar um cuidado muito grande com essas coisas, porque qualquer coisinha que o idoso venha a ter, isso pode levar ele à descompensação dessa homeostase. Com a idade, existe um declínio funcional, né, da reserva funcional dos órgãos, que reduz a habilidade de manter a homeostase, que é o que a gente falou, né, principalmente em condição de sobrecarga. Em muitos órgãos, o declínio se inicia na 4ª ou 5ª década de vida e segue numa taxa de 1% ao ano, ainda bem que eu estou longe disso. Né? Embora esse declínio pareça contínuo e irreversível, o envelhecimento por si só, na ausência de patogênicos adicionados, não significa doença. Então, ao envelhecer, você vai ter perda funcional, não tem como fugir disso. Né? Estou no carro, apareceu a blitz ali, tomei eu quero pular para o carona, malandro, não vai. Assim, né? A gente vai ter dificuldade, não sei o quê, então você tem algumas dificuldades. Né? Então, mas isso não é doença, isso faz parte do envelhecimento saudável. E a gente tem que aprender assim, que a gente meio que escolhe como envelhecer, né? Desde jovem. Porque as escolhas que a gente faz na juventude, na idade adulta, vai influenciar muito na maneira como é que a gente vai envelhecer. Obviamente, a gente está sujeito às intempéries, a acontecer um acidente, aparecer alguma doença, mas o modo como a gente vai levar a vida, tipo fazer atividade física, se cuidar, se alimentar bem, isso vai fazer diferença em como a gente vai envelhecer. Isso aqui é onde é que fica o... Isso aqui é um gráfico bem interessante, que é bastante usado, que mostra aqui no eixo vertical a capacidade funcional e no eixo horizontal a idade. Então, você vai num crescente, né, de evolução, né, até os 30 e poucos anos, etc., e depois você começa a decair lentamente. Né? O natural é que, assim, se você, nas idades mais tenras, né, você tende a
a levar uma vida ativa, a estudar, ter objetivos, fazer atividade física, se alimentar bem, você vai chegar aqui no pontinho A. Se você não, você vai passar por dificuldade, etc., você está no pontinho B. Então, quando você tem esse limiar aqui de incapacitação, o limiar, e você cai aqui, é que você entra, em geral, na senilidade e também na fragilidade, que vai precisar de cuidados maiores. Quando você está nessa região aqui, você está envelhecendo de forma normal. Você pode fazer intervenções preventivas, que são interessantes, né, como estimulação cognitiva, não necessariamente uma estimulação cognitiva que você precisa de um profissional para fazer isso, mas você trabalhar sua cabeça, ter objetivos, aprender uma língua, tocar um instrumento, enfim. Né? Mas quando você está aqui embaixo, aí você vai precisar, certamente, de ajuda profissional. Alguns preditores, né, alguns estudos mostram os preditores de envelhecimento bem-sucedido. Né? Um nível educacional alto, quanto maior o nível educacional, a tendência é que você tenha uma maior preservação da capacidade cognitiva. Né? A atividade física também é bem vista, né, que é um inferno, porque malhar a gente tem que... Né, mas não tem jeito. Né? Você tem uma autoeficácia, assim, uma capacidade de dizer assim, não, eu sei resolver, eu mesmo vou resolver minha vida, eu vou fazer minhas coisas. Então, aquela pessoa que é mais autoeficiente, ela também tende a envelhecer melhor. Aqui a gente vê aqui, ó, os 4... Eu estou apertando tudo errado. Aqui a gente tem, né, os 4 xizinhos aqui nos 4 estudos, assim, a presença de contato, de suporte social. Então, isso é uma das coisas que é mais tida como certa. Assim, o isolamento do idoso é uma das piores coisas que pode acontecer para o envelhecimento ser bem-sucedido. E estar livre de doenças clínicas, né? Que vai aparecendo uma coisa, outra coisa, aparece um câncerzinho, aparece uma diabetesinha, aparece um problema vascular, aí começa a aumentar, a complicar a funcionalidade do idoso, né? E aí, obviamente, as doenças vêm juntos, as doenças mentais. Existem vários determinantes que podem falar a favor do envelhecimento bem-sucedido ou não. Né? Então, assim, as pessoas que têm uma idade mais tardia de morte dos pais, uma história de longevidade maior familiar, tende, obviamente, por herança genética, a ter também uma vida mais longa. Né? Então, se você tem pais, mães, avós que viveram muito, você tem uma chance também de sua genética estar puxando para esse lado. Né? Por exemplo, na minha casa, minha avó viveu 103 anos, né? Mas já por parte de pai, morreu tudo com 70 e pouco. Eu torço para ter puxado minha mãe. Né? Mas, enfim, né? A gente também não sabe, porque também, independente de qualquer coisa, a genética só não é suficiente, porque tem outros comemorativos aí que podem chegar. Então, existem também os determinantes biológicos, né? O estresse. Né? O estresse, ele... Por exemplo, o Cláudio faz aqui uma apresentação, o cara é bom, não sei o quê, você já sobe estressado. Aí cortisol. Aí o cortisol vai lá para cima, né? E aí, ou seja, você aumenta o cortisol, aí dano na estrutura cerebral. Você me prejudicou, Cláudio, hoje. Né? Dano na estrutura cerebral. Os hipocampos, né, vão começar a diminuir, e isso vai levar à disfunção cognitiva, né? Ansiedade, depressão, etc. Também, cada dia mais se descobre que fatores inflamatórios, imunológicos, a parte do bioma intestinal, mas não essa maluquice ortomolecular, tá, gente? Assim, existem cepas específicas, então você vai, não, então vou tomar agora Floratil, vou ficar ótimo. Não, não é isso. Então você tem que, assim, são coisas que ainda estão a nível de estudo, sem uma comprovação mais robusta, mas tem que estar evoluindo cada vez mais nisso aí. Então, assim, os determinantes biológicos também são importantes. Você tem os genéticos, os biológicos, né, determinantes biológicos básicos. Tem um conceito interessante, estou falando aqui de estresse, mas tem esse conceito chamado aqui hormese, que é um processo biológico em que o estresse de baixa intensidade reduz a vulnerabilidade ao estresse. Então, assim, também a coisa muito zen, né, também não é 100% legal. Né? Então, né, tipo assim, vou para o Capão, né, plantar tomate, né,
Não é por aí também. Assim, tem um pouquinho de estresse na vida, faz parte. Mas esse estresse não é o estresse do chefe, o estresse no trabalho. A gente fala do estresse de atividade física, porque a atividade física gera um estresse no organismo, obriga o organismo a trabalhar, etc. Então, restrição calórica, estimulação cognitiva, ativam fatores neurotróficos, os fatores de crescimento cerebral, que faz com que as árvores sinápticas se renovem e que você tenha a renovação da parte neuronal, melhorando a neuroplasticidade. Tá certo? Assim, alguns determinantes neurobiológicos também, a gente fala em reserva cerebral e reserva cognitiva, né? Reserva cerebral é a quantidade de dano ao tecido neural tolerada com preservação da função, porque às vezes você, não sei se já tiveram a oportunidade de ver enfim, ressonâncias magnéticas, etc. Você pega a ressonância magnética de um jovem, está tudo bonitinho lá, limpinha. No idoso, tem uns pontinhos brancos que aparecem, aí o pessoal fala, que diabo é isso? É microangiopatia, leucoaraiose, mas está normal. Mas o idoso está normal, porque ele tem a reserva cerebral que suporta, né, aquelas pequenas lesões que vão acontecendo. Né? Já a reserva cognitiva é a habilidade do cérebro de se adaptar ao dano, né, através da compensação e recrutamento de regiões cerebrais alternativas. É o software. Né? A reserva cerebral é o hardware, o computador que fica ali embaixo da mesa, e o software, a coisa mais fina, é a reserva cognitiva. Ela é mais modificável, viu? E melhor alvo para intervenções. Aí é que a estimulação cognitiva entra, né, melhorando assim, essa parte, né, da reserva cognitiva. E a gente sabe que determinadas coisas, assim, escolaridade, hábitos de vida e atividade cognitivamente estimulantes contribuem para uma melhora. As pessoas que têm um alto grau de escolaridade tendem a desenvolver os quadros demenciais um pouco depois do que as pessoas que têm um baixo grau de escolaridade, porque eles têm essa reserva cognitiva maior. Mas também, em compensação, assim, quando a demência vai, às vezes eles decaem um pouco mais rápido do que quem não tem. Mas, enfim. Determinantes emocionais, otimismo e propósito na vida são fatores associados à menor mortalidade. Então, sei lá, você descobre assim, poxa, estou com sei lá, apareceu um câncer de mama. Né? Então, apareceu um câncer de mama, aí uma pessoa está lá, tranquilo, porque eu tenho que viajar daqui a um mês, então vamos fazer a cirurgia, correr, porque eu já tenho minhas programações, etc., vai dar tudo certo. E o outro, meu Deus, câncer de mama, eu sabia, sempre soube que isso ia acontecer, vai dar tudo errado. Então, ou seja, são duas maneiras diferentes de encarar, né, e que isso mexe no sistema imunológico, mexe nos hormônios do estresse e que leva também a um desfecho mais positivo. A tendência de quem é mais otimista, que tem assim, o propósito na vida, tendem a ter uma evolução melhor. Né? A atitude positiva para com o envelhecimento confere maior sobrevida e maior engajamento com hábitos saudáveis, e a sabedoria se associa a envelhecimento saudável. Né? Nos países que são mais desenvolvidos, né, assim, o idoso ele tem, né, uma carga assim, você está velho, você está idoso, mas assim, você adquire, né, conhecimento. Né? O jovem é que tem aquelas certezas inabaláveis, né, está tudo certo, assim, eu tenho... ia falar uma coisa, mas vou ficar quieto aqui, né, assim, né, mas já o idoso, ele tende a acumular conhecimento, então ter mais dúvidas. Né? Então, assim, ter dúvida, na verdade, é saudável, mostra que você ainda tem coisa a aprender. Né? A gente, quando tem 18, 19 anos, a gente tem certeza de tudo. Isso, geralmente, está... Depois a gente aprende que a gente está errado, que não é bem assim. Enfim, determinantes emocionais, eu vou falar aqui um pouquinho da depressão, porque a depressão é uma doença extremamente comum. Né? O idoso ele tem uma prevalência maior de depressão em geral que a população jovem, e a depressão ela leva a um impacto negativo na maior parte dos determinantes do envelhecimento bem-sucedido. Então, tudo que a gente falou que é bacana para o envelhecimento bem-sucedido, a depressão vai de encontro a isso, então levando a menor prática de atividade física, porque ele não tem condição, está se sentindo cansado, não tem disposição para nada, né? Pior estado nutricional, se descuida, não se alimenta, se isola. Então, aquela coisa que a gente fala que é consenso, que é socializar, né? Você ter uma vida, né, produtiva, você passa a se isolar mais, menor engajamento em atividades produtivas e menor propósito na vida. Né? Intervenções direcionadas para a mudança do estilo de vida e engajamento social podem ter efeito antidepressivo em idoso. Então, quando você
Aí isso é uma coisa, mais uma peculiaridade do idoso, né? Quando você pega o idoso deprimido, você, além de usar a medicação, além de fazer o acompanhamento psicoterapêutico, você também vai fazer um trabalho de engajamento para ele social, trazer família, porque o idoso ele tem muita coisa da solidão, né? Porque, enfim, você tem 2, 3 filhos, aí seus filhos crescem, seus filhos se mudam, criam suas próprias famílias e tem mais objetivo para sua própria família. Aí o idoso ele fica ali sozinho, ele passa a ser secundário, né? Aí por mais que você veja uma vez por semana, está sempre falando, às vezes o idoso, porque a solidão é uma coisa subjetiva, né? Você pode estar presente, mas o idoso quer mais, ele gostaria de ter mais. Então, ele se sente só e a gente tem que estar muito atento a esse tipo de coisa, porque isso leva à manutenção do quadro depressivo e ao agravamento também. Determinantes comportamentais, né? A ausência de tabagismo. Tabagismo não presta para nada, só presta para a gente tirar onda no boteco ali e tal, aí, né, acende o zipo, abre, pá. Mas, fora para isso, só faz mal, né? Consumo moderado de álcool. Isso é uma coisa interessante, porque gera muita controvérsia, né? O consumo moderado de álcool, leve a moderado de álcool, tem um monte de estudos que mostram ser benéfico. Então, que protege contra acidente vascular cerebral, contra dano cardíaco, né, contra infarto, essas coisas. Então, isso é ainda um pouco controverso, mas é o consumo de álcool. Assim, um drink por dia, né, uma dose de destilado, ou 200 a 250 ml de uma bebida fermentada por dia. O problema é que ninguém faz isso, né? Porque se você tomar um drink, você vai tomar 2, 3, 4, e aí não fica nisso. E também não vale aquela coisa, não bebi a semana inteira, vou tomar os 7 drinks. Também não conta, porque aí você faz uma bebida aguda de uma vez só, né? A prática regular de atividade física moderada e intensa, principalmente focar na parte aeróbica, caminhada, né? Uma caminhada 30, 40 minutos mais intensa é mais do que suficiente. Aí também trabalhar a parte de alongamento e, se possível, também pegar um pezinho para poder manter a tonicidade, né? Índice de massa corpórea e ou peso normais, né? Não é gordofobia, é saúde, né? Ou seja, assim, a obesidade ela traz diversos problemas que às vezes não aparecem no jovem, mas aumenta a tolerância à resistência à insulina, força as articulações e pode trazer vários tipos de doença que no idoso ele já não tem aquela coisa da homeostasia para manter. Então, é uma coisa que vai atrapalhar e vai gerar outros problemas. E a alimentação, né? A alimentação saudável, dentro do possível, nada xiita, nada, né? Mas assim, não é para comer picanha com gordura todo dia, mas também de vez em quando pode. Determinantes socioambientais, aqui rapidinho, né? Casamento reduz o risco de redução das atividades produtivas. Homens com maior suporte social apresentam menor excreção urinária de epinefrina, norepinefrina e cortisol, os hormônios, né, relacionados ao estresse. Homens e mulheres com maior suporte emocional apresentam melhor performance física. Agora, quando a gente vai para a depressão, é engraçado que o casamento ele protege o homem. E parece que não protege a mulher. Então, aí a gente fica, como é que faz? Né? Assim, vamos mandar o cara se casar e a mulher se separar? Né? Porque a gente vê que quando a mulher se separa, fica viúva, arranja logo umas amigas, vai viajar de navio, né? Assim, vai curtir, e aí vários programas. O homem não, o homem fica lá mal. Então, assim, as viúvas alegres assim, fazem... É interessante, assim, né? Mas isso é real, não é brincadeira. Né? Então, na verdade, assim, o que a gente busca é esse envelhecimento bem-sucedido. E, para isso, assim, na saúde mental, com a saúde cognitiva. Né? A saúde cognitiva, né, é o desenvolvimento e preservação da estrutura cognitiva que permite ao indivíduo manter seus propósitos e relações sociais, suas habilidades para viver com independência, recuperar a funcionalidade após doença ou lesão e lidar com déficits funcionais residuais. Né? Então, independência... Né, e a autonomia, que são conceitos diferentes. Independência é aquilo que o Michele falou, né, assim, eu consigo me alimentar, eu consigo tomar banho, etc. Autonomia, eu consigo gerir minha vida, eu consigo tomar as decisões, eu consigo dizer, não, ó, essa procuração eu vou dar para resolver aqui, o dinheiro no banco vai estar ali e acolá, entendeu? Então, as coisas são diferentes. Você pode não ser independente e ter autonomia, né, e pode ter independência e não ter autonomia. Então, a gente tem que avaliar direitinho, caso a caso. Né? E, para isso, assim, existem várias atividades, assim, tem que malhar o cérebro. Né? Assim, atividades associadas com alta função cognitiva em adultos idosos. Então, você pode se engajar em atividades como, sei lá, fazer puzzle. Ih, deu branco.
Obrigado, exato. Grupo de discussão, leitura, uso de computador, internet. A gente pega, né, eu tenho um tio mesmo que aí pega, aprende a usar o WhatsApp, aí fica mandando 100 mil vídeos e figurinhas, e aí cria, o dia desses criaram um grupo na família, e aí um tio começou a mandar vídeo pornô, e aí aquele negócio causou aquela situação constrangedora, mas deixa ele, né, tá aprendendo a usar, que é bacana, né? Carreiras que envolvem alta complexidade, enfim, atividade física que você pode fazer, exercícios especiais, jardinagem, dança, engajamento social aí para as viúvas alegres, viajar, eventos culturais, né? Então, se socializar com famílias, né, e eventos familiares e amigos, é bastante importante. E manter a funcionalidade, né? Você vê a velhinha aí correndo para o jogo de bridge dela, tá ótima. O cachorro está meio preocupado, mas, enfim, ela tá andando aí para resolver a vida dela e ter os compromissos, né? E aqui, para terminar, apenas assim, para a gente ter uma ideia do cérebro, né? Assim, aqui a gente pega um cérebro saudável, né? Você vê com os sulcos preservados, giros, a área da linguagem, a área da memória, que são os hipocampos, e um cérebro com Alzheimer, né, com dilatação ventricular, aumento do suro, redução do giro, a área, sabe, atrofia total. E é isso que a gente não tem que fazer. Então, a gente tem que trabalhar, antes de tudo, com a prevenção, né, porque se a gente for esperar, né, adoecer para poder tratar, a gente está perdendo. Então, assim, a gente escolhe como a gente envelhece. Então, as atitudes que a gente vai tomar, né, como adulto jovem, né, podem fazer a grande diferença de como é que a gente vai passar a velhice. Muito obrigado, e era isso que eu queria falar a vocês.